Telespectadores do canal do Esquema Tático, sejam muito bem-vindos a mais um bolão do Brasileirão. E aqui nós vamos falar do 18º episódio desse bolão. Sim, gente, nós estamos chegando no 20º episódio aí, uma sequência muito boa de vídeos, né, de muitos palpites aqui, muitas dicas, né? A gente começou lá na 4ª rodada do Brasileiro e hoje já estamos na 22ª rodada. Muito feliz de estar aqui mais uma vez com meu amigo Guilherme de Almeida. Bom dia, Gui. E, bom, esse programa obviamente é apresentado por mim, Leonardo Moscatelli, e por meu querido amigo Guilherme de Almeida, que eu já apresentei aqui de antemão. Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam saudáveis aí em suas casas. E já vamos começar aqui falando, né, da nossa última rodada aí, da 21ª rodada do Brasileiro. A gente teve jogos aí interessantes. Não vamos comentar de todos, obviamente, mas eu já quero perguntar aqui para o Gui. É o jogo que eu acho que mais chamou a atenção das pessoas, que o pessoal estava mais apostando aí, era Flamengo e Atlético Goianiense, né? A gente falou aqui que seria um jogo fácil para o Flamengo, né? Com o Rogério Ceni chegando aí, mudando algumas coisas já. E a gente teve empate, né? Um empate de 1-1 xoxo, né? O Flamengo não conseguindo ganhar, né? Muita gente botou o Gabigol, por exemplo, e ele foi lá e fez 0,7 pontos. Ótima pontuação, inclusive para quem botou ele de capitão aí. E Gui, já vou mandar essa bomba para você, né? O Flamengo empatou em casa, né? A gente tem o novo cheirinho 2020, versão 2020. Bom dia, Léo. Boa tarde, boa noite a todos os que estão nos acompanhando aí pelo YouTube. Eu acredito, né, e eu torço muito para que isso seja verdade, né, que o cheirinho retorne, né, com força total, né, porque ano passado não foi o ano do cheirinho e a gente teve que aturar uma gangue de flamenguistas ensandecidos e escandalosos, né, porque meu Deus do céu, os caras não conseguem ficar felizes entre si, né? Eles têm que ficar cutucando os outros, né? Parece corintiano, né? Quando ganha, não se satisfaz em comemorar, né? Ainda tem que ficar falando, aê, rival, sei o quê, tal. Mas é bom que né, eles colocam um pouquinho o pé no chão, né? Larga a mão da arrogância, né? Do elenquinho multimilionário deles, né? Eu acho que é bom, né? E como você já comentou, né, do Gabigol, ele era meu capitão, eu fiquei chateado, né? Meu Acho também. que seu também, né? Então, pô, acho que a gente caiu um pouco do cavalo também, mas não caí triste, viu? Caí sorrindo, né? Caí com muita alegria aí, não tem problema não, Gabigol pode jogar mal, até porque, né, aí a gente lembra da zica dos santistas, né, que é um negócio que nesses últimos anos tem funcionado de uma forma absurda, né? Lembrando, olha, eu gosto do Thiago Maia, mas ele está machucado e ele só volta no ano que vem. Então, olha a zica dos santistas aí, até num cara que é respeitado pelos santistas, cara. Então, né, a bruxa tá solta, realmente, né? Não, Um outro jogo que me surpreendeu e muito positivamente, né, nessa rodada foi o jogo do Peixão. Meu Deus! Quem imaginava que o meu Peixão ia ganhar do Internacional, né? Num jogo que a gente jogou totalmente recuado, né? Por uma bola e conseguimos duas bolas, né? Ivonei no primeiro jogo dele como profissional, o cara vai lá e me mete um gol de falta, velho. Onde já se viu isso, cara? Isso é para comemorar, mano. Comemorar, gritando, chutando tudo e, meu, eu tô muito feliz e muito esperançoso por essa nova geração do Santos que vem forte. é isso aí, Gui. Eu até já ia comentar, né, sobre o jogo, né, do Santos contra o Inter, né, que também foi um jogo que eu acho que surpreendeu aí as pessoas, os santistas positivamente, obviamente. Mas eu queria comentar desse último jogo do Flamengo, né, e enfim, não só do último jogo, né, mas da temporada do Flamengo que tá
muita gente sabe que está bem mal, né? O Flamengo está numa fase, vamos dizer, não no patamar que chegou, no outro patamar que chegou no ano passado, né? E isso já acho que evidencia ainda mais para mim que o Jorge Jesus conseguiu no ano passado foi realmente um milagre ali com esse elenco, né? É, não só pelo fato de que conseguiu exatamente as peças que precisava, né? E as fases que os jogadores estavam passando no ano passado, mais um conjunto da torcida que abraçou muito o elenco ali. Foi todo um conjunto que realmente impulsionou esse time para chegar nos 2 títulos que chegou ao final da temporada e merecidos ali no final. Ninguém está desmerecendo aqui o elenco do Flamengo do ano passado, né, e o que conquistou. Mas a gente viu, né, que nesse ano o time está tendo os mesmos problemas que teve em temporadas passadas, né, com os mesmos jogadores, né, o próprio Gabigol, né, que está tendo agora mais contusões, não voltou numa boa fase, né, inclusive já machucou de novo. A gente teve mudanças de técnicos aí, né? Então o Jorge Jesus saiu, foi para o Benfica, aí veio o espanhol, o Torren, já saiu, foi demitido depois de 3 meses, abruptamente, na minha opinião, por resultados, vamos dizer, goleados aí que ele tomou, resultados negativos que ele colecionou nesses 3 meses, e agora já chegou com uma nova aposta, uma aposta mais jovem, brasileira, que eu acho que tem tudo para dar certo, mas é um time que tem muita estrelinha, né? Então, realmente é difícil, é um elenco difícil de se lidar, né? Todos os jogadores ali, né, a maior parte deles, querem estar no time principal, todos os jogos. E é muito difícil você ter é, essa administração desse vestiário. Inclusive, eu vi uma notícia agora há pouco de que o Rogério Ceni está passando as noites no Ninho do Urubu, né, no CT do Flamengo, e está tendo que preparar os treinamentos de madrugada, justamente para deixar o time, exatamente, para deixar o time preparado para deixar o tempo, né, dele mais efetivo, justamente por conta desse calendário maluco que a gente está vivendo, né? De jogo toda semana e fim de semana, meio de semana e fim de semana, né? Então, realmente, eu acho que, óbvio, né? Um empate contra o Atlético Goianiense em casa já pressiona o trabalho do Rogério Ceni, né? Então, acho que era isso que eu tinha para falar desse caso, desse causo. E já falando do Inter, né? Que o Santos passou aí já deu, toma essa, Inter, né? Já meteu 2 gols logo. Muita gente, inclusive, botou Marinho e Galhardo na última rodada, que não pontuaram, né, do jeito que a gente gosta que eles pontuem, mas ficaram ali no patamar, ali perto dos 5 pontos, não uma pontuação ruim. Mas fica aquela dúvida, né? Esse Inter, né, que perdeu o Kudê, que eu acho que era a peça fundamental aí do estilo de jogo do time, agora está numa fase ruim, na minha opinião. Não sei o que você acha, Gui, mas esse é o efeito Abel Braga? Esse é o efeito negativo de se contratar um técnico às pressas e um técnico que já não treinava um time faz muito tempo e que saiu desprestigiado, né, de alguns elencos aí? Sim, eu vi alguns memes nessa semana na internet que me fizeram rir bastante, né? Que era comentando assim, tipo, o Abel Braga está fazendo o Internacional jogar com a cara dele, né? Perdendo todos os jogos. Exato. É impressionante, né? É. Eu acho que uma declaração dele que pode pesar muito negativamente para ele foi ele falando que ele não conhecia o elenco. Cara, quando você aceita comandar um clube, o mínimo que você tem que fazer antes de começar o trabalho é estudar o elenco, cara. Estudar o elenco, estudar os adversários. E se você é um técnico que quer que quer treinar times do Brasil, você tem que estar a par do que está acontecendo. Você tem que estar, porque esse mercado de técnicos brasileiros ele é muito instável, ele é muito volátil, ele depende muito de resultado, né? É muito resultadista, é muito imediatista também, né? Então você pode ver,
ele começou agora e ele já está pressionado, cara. Ele já está pressionado. Se ele perder mais uns 2, 3 jogos aí, vai empatar agora, perder mais um e empatar de novo, é bem capaz que ele caia do cavalo. Já dê espaço para outros caras aí, né? Então, eu acho que nesse sentido ele mandou muito mal nesse comentário dele. Eu acho que ele podia ter dito outras coisas, né, para justificar o mau momento, né? Falar, pô, a gente está começando, eu tô, né, me adaptando aqui e tal, mas não falar que não conhece. Porra, não conhece os caras, velho. Não conhece, você parou de ver futebol? É isso? Você é um técnico que parou de ver futebol? Não dá para entender, né? É bizarro isso aí. Não, realmente é lamentável, né, o fato de que primeiro o Internacional apostou num cara como Abel Braga, né? Sim, Acho que foram para conveniência, né, de ter um técnico que eles podem, acho que tem uma conversa melhor ali. Inclusive, tinham burburinhos ali de que o Kudê ele pediu demissão justamente por causa disso, por causa da pressão ali da diretoria em cima dele e do jeito que eles tratavam o técnico argentino. Inclusive, ele foi ganhar menos lá no Celta de Vigo, lá na Espanha. Então, realmente sim, uma situação lamentável na equipe do Internacional, né? Um time que tem as ambições que começaram a ter com a chegada do Kudê, né? Inclusive de talvez até conseguir ganhar esse Campeonato Brasileiro. Agora eu acho que vai ir ladeira abaixo esse time. Sinceramente, eu não vejo perspectivas positivas para a equipe do Internacional. A não ser que mude alguma coisa, traga um técnico melhor. Eu, sinceramente, não sei qual a ambição desse time aí, pelo menos da diretoria, né? E a última coisa, né, já que a gente já falou desses dois times, eu queria falar de uma coisa positiva, pelo menos, né? Além do Santos, obviamente, né, que o Gui já falou, eu queria falar do Palmeiras, que eu vi também uma notícia agora há pouco de que o time do Palmeiras, depois que o Luxemburgo saiu, né, então depois que assumiu o Andrei Lopes, depois Abel Ferreira, o time subiu para 80% o rendimento, né, de aproveitamento, né, no Campeonato Brasileiro. Então, eu, sinceramente, estou muito feliz, né, porque faz 4 rodadas que o Palmeiras não perde, só ganha, né, nem empata, né, tá numa invencibilidade aí muito boa. Então, tá muito legal de ver que finalmente o Palmeiras apostou num cara que pode trazer coisas boas para o Palmeiras, né? Um cara novo, um cara que, né, uma aposta nova aí. E parece que ele está conseguindo tirar uma coisa muito interessante desse time, né? Do elenco que o Palmeiras tem e pelas peças que tem, né? Tem que tirar mesmo alguma coisa positiva, não tem como ser uma coisa negativa, né? Então, sim. o Gui fala toda semana para mim que queria muito ter um cara como o William no banco, sai o E não Marinho, seria entra o banco do William, Santos, não. imagina, né? Todos os times do Brasil, o William seria titular absoluto, né? Então, enfim, acho que é isso, né? Uma coisa pelo menos positiva aí para se falar. Bom, Com sem certeza. mais delongas, vamos passar para os palpites dessa rodada, né? Com Rodada certeza. 20, de número 22. A gente tem jogos de sexta até segunda. Sexta é feriado, né, para algumas pessoas, para quem não, para quem a empresa aí não antecipou o feriado, né, no começo do ano aqui em São Paulo, por exemplo. Sim. Mas é feriado, né, em algumas cidades no país. E esse jogo não vai estar valendo, né? Esse jogo da sexta não vai valer para o Cartola, né? Uma coisa importante de falar, né? A gente vai ter Bragantino e Bahia nessa sexta, mas não vai valer para o Cartola. Então, Gui, por favor, comece a falar sobre esse jogo aí. Red Bull Bragantino contra Bahia, aqui em Bragança Paulista. Sim. Os dois times, na última rodada, eles triunfaram sobre os adversários deles, né? Ambos tendo uma certa dificuldade para ganhar os jogos, né? Não foi aquela vitória muito convincente, mas foram vitórias aguerridas, né? Acho que principalmente pelo lado do Bragantino, né? Que foi uma vitória bem, né, bem suada, bem, né? Nos momentos finais ali com o Claudinho e tudo mais, né? E eu acho que
eles estão em momentos muito parelhos ali, né? Ambos estão no meio da tabela ali, o Bragantino vem numa recuperação e o Bahia vem numa sequência muito boa, como você já tinha comentado nesse nosso pré-jogo, né? Por conta disso, eu coloquei um placar de 1-0 para o Bragantino, né? Eu ainda acredito que o Bragantino consiga sair superior, né? Vencer esse momento bom do Bahia aí, né? Por jogar em casa, né? Por ter um time que se está se encontrando, né? E eu acho que eles têm um elenco um pouquinho melhor que o do Bahia, muito pouquinho, bem de leve assim, né? Eu acho que essas peças jovens do Bragantino elas podem fazer a diferença, né, contra esse time do Bahia que é um pouco mais, né, umas peças mais uns troféus, né, os caras mais das tradicionais, assim, vamos dizer, né? O que você acha desse nosso primeiro jogo aí, Léo? Perfeito. Eu discordo um pouquinho, né? Eu acho que, enfim, acho que os dois times ganharam bem nessa última rodada, né? Foram duas viradas, inclusive, né? Placares iguais aí, 2-1 para as duas equipes. Inclusive, as duas jogaram fora de casa. Então, foram dois jogos interessantes, obviamente, né? De ver ali Mas, os lances. Mas eu acho que os dois times, assim, eu acho que o Bahia, óbvio, está um pouquinho melhor de momento ali no Campeonato Brasileiro, né? Vem de 3 vitórias. O Mano Menezes que não estava conseguindo vencer, né, no começo do trabalho, agora acho que deu uma ajeitada no time, né? Fez uma maneira de o time jogar bem. E o Bragantino, né, tá meio que nesse momento aí de, né, ganha algum jogo, depois ela perde, empata, né? Então ainda tá, não sei o que acontece, né, nesse elenco do Bragantino, não sei se é o treinamento, ou se é o técnico, ou se é a comissão, não sei dizer o que acontece, né? Porque é um time que a gente espera que seja um pouquinho melhor aí, foi surpreendente no Campeonato Paulista, por exemplo, né? Conseguiu resultados uhum, muito positivos. E por conta disso, né, por conta desse contexto, eu acho que pode ser um empate aí nesse jogo, né? Eu acho que eu estou apostando no empate aí, até com bastante gols. Vou apostar um 2-2, acho que é válido aí para essa partida, né? E como a gente já disse, né, como eu já disse anteriormente, não dá para dar dicas dessa partida, né? Então a gente não vai ter dicas para nenhum desses times, porque o Cartola não vai contabilizar essa partida para a rodada. A gente tem 9, né, partidas disponíveis para apostar em jogadores aqui. Bom, passando para nossa próxima partida, então já vamos falar de Atlético Paranaense e Santos, e aí a gente já está falando dos jogos aí de sábado. Tem 2 jogos às 7 horas da noite, né? Então eu vou começar falando de Atlético e Santos. Esse jogo que interessa muito ao Gui, o peixão dele vai jogar, e eu acho que o Santos sai na frente, também por conta, né, desse contexto de o Atlético não tá bem no campeonato, né? O time até ganhou as últimas 2 rodadas, então é um fator positivo aí para essa equipe, que estava precisando realmente sair desse fosso que entrou. 2 rodadas atrás estava em 19º lugar, agora está em 17º, né? Tá nesse momento aí de pelo menos retomar um pouco da confiança, mas eu acho que o Santos está numa fase melhor, obviamente, né? O Santos que, por mais que tenha sido eliminado da Copa do Brasil na semana retrasada, né? Algumas semanas atrás, agora está podendo focar, né? Acho que meio que inteiramente aí no Campeonato Brasileiro, né? Tá conseguindo descansar alguns jogadores importantes como o Marinho, né? E já ganhou muito bem no Internacional na última rodada, então isso dá um ânimo também. E o único ponto que eu queria destacar, né, é que o Santos está tendo vários casos de Covid, né, dentro ali do vestiário, né, vários jogadores convidados. Inclusive, vai ser uma das coisas que eu vou falar no final aqui do programa. Vou falar dos times que estão tendo esse surto de Covid. Mas mesmo com todo esse contexto, eu acho que o Santos sai vitorioso dessa partida. Estou dando um placar aí de 2-1 para a equipe do Santos, em favor aí do time da Baixada Santista. E de dicas, vou dar a dica óbvia, né?
do Marinho, que eu já comentei aí. Vou dar a dica do Felipe Jonathan, né? Lateral esquerdo ali da equipe do Santos, né? Provavelmente deve jogar essa partida. E Sim. do lado do Atlético Paranaense, eu vou dar a dica de um cara que eu gosto muito, sou xodó dele, né? O Renato Kaiser, né? Eu acho que por isso que até eu botei um placar de 2-1, eu tô apostando aí, vai Kaiser, vai lá, faz um gol aí para a equipe do Atlético, pelo menos. Ele é um cara que é muito bom no jogo aéreo, né? Ele se posiciona muito bem dentro da área, então boa dica aí para essa partida também. Com Você, Gui, certeza. o que você acha desse jogo? Acho que você pontuou bem, né? O Kaiser contra a zaga do Santos, que é uma das que mais toma gol de bola parada aí. É uma ótima pedida, mas nunca irei apostar contra o meu peixão, né? Eu acho que esse momento do Santos, né, por conta dos casos de Covid, é muito difícil, né? O Marcelo agora que está sendo técnico, né, interino, vamos dizer assim, né, enquanto que o Cuca está se recuperando também do Covid, e o filho dele também, né, ele tem feito um trabalho muito interessante, né, o nosso Marquês de Rabicó, né, nosso técnico maravilhoso. Eu acho que o Santos ele vai entrar com uma formação muito parecida com a do último jogo, né, diferente, né, na ponta direita, ponta esquerda, perdão, vai entrar o nosso querido Soteldo, né, que volta da seleção venezuelana aí, né, e eu acho que vai ser um lado muito legal para ser explorado, e eu acho que o Santos podia aproveitar isso para testar mais esse modelo de jogo, né, com o Palha de lateral esquerdo, Felipe Jonathan de meia e Soteldo de ponta, né? Porque aí você deixa o Palha um pouco mais recuado, né? Quase como um terceiro zagueiro, mas apoiando também um pouquinho. O Felipe Jonathan jogando como um meia, né? Caindo muito pela esquerda e o Soteldo, né? Lá na ponta, né? Fazendo as jogadas, trabalhando as jogadas mais com o Jonathan, né? Eu coloquei um placar de 1-0 para o Peixão. Eu acho que a gente sai vitorioso. O Santos ele fez bastante resultados de 1-0 nesse campeonato, jogando fora de casa, né? Então o Santos sabe jogar, fazer esse jogo como visitante, né? Então acho que podemos obter esse resultado mais uma vez, né? E como apostas eu coloquei dois caras que eu já comentei, né? Que é Soteldo e Felipe Jonathan, né? Eu acho que o Felipe Jonathan, mesmo jogando como meia, ele no Cartola ele é o lateral, então ele pode ganhar os pontos de SG e ainda assim apoiar bastante, fazer a diferença no ataque. O Soteldo, que voltando da Venezuela com todo aquele gás, né? Perdeu para o Brasil, mas fez um resultado positivo na última rodada, né? Então acho que ele está com uma moral muito alta. E o último jogador, o Marinho, né? Que, né, é um cara unânime no Cartola, jogou mal, não jogou mal, né, mas não fez não fez gol, não deu assistência e fez 5 pontos na última rodada, que tá ótimo, né, para o Cartola, é uma pontuação de médio para bom aí, principalmente para quem não faz gol, né. Gui, qual que foi a sua primeira dica, perdão? Partindo do jogo, né, desse sábado, nesse horário, nós temos um Flamengo e Coritiba, né, no Rio de Janeiro, né? Flamengo que vem de um resultado, vamos dizer aí, negativo, né? Porque por um time que tenha o investimento que tem o Flamengo é praticamente inaceitável empatar com o Atlético Goianiense, ainda mais no contexto que está o Atlético Goianiense, né? Tudo bem que o Flamengo teve gol anulado, né? Teve, né, os seus momentos de baixa, mas mesmo assim não justifica o resultado, né? Para essa partida, eu acredito que o Flamengo consiga sair superior, né? O Coritiba é um time que vem pressionando muito bem os times lá de cima, né? Empatou com o Inter, né? Fez bons resultados aí, está fazendo bons jogos, né? Mas mesmo assim, eu acredito que o Flamengo ele consiga sair superior, né? Eu coloquei um placar de 3-1 para o Flamengo, né? E como dicas, eu coloquei do lado do Flamengo o Arrascaeta e o Bruno Henrique, né?
O Arrascaeta, que é um cara excepcional, que joga na seleção do seu país. O Bruno Henrique, que já teve um melhor momento, mas né, um cara muito veloz, é um cara que cai para dentro, que sofre muita falta. Eu acho que é uma boa opção, né? É um cara que não é tão caro assim. E do lado do Coritiba, o Giovanni Augusto, que é um cara que vem pontuando muito bem. Ele tem uma média próxima entre 6 e 7 ali, que é uma média fantástica para o Cartola, ainda mais um cara que jogou praticamente todas as rodadas aí do campeonato. Então, tá até no meu time, né? Eu coloquei ele, né? Porque eu acredito que mesmo o time dele saindo derrotado, ele consiga, né, fazer uma ótima partida e somar bons pontos aí para os cartoleiros, né? O que você acha desse nosso segundo jogo aí que vale pelo Cartola, Léo? Perfeito, Gui. Eu não poderia concordar mais com você, né? Inclusive, placares iguais os nossos aqui, mais uma vez. Conexão aqui, ó. Então, Sim. bom, botei um placar de 3-1 também para o Flamengo, né? Vamos dar mais uma chance, né, para essa equipe do Flamengo, né? O Rogério Ceni acabou de chegar, em termos de técnico, é, praticamente nem iniciou um trabalho direito, né? Então não dá para saber exatamente como que ele vai formar essa equipe, como que ele vai fazer essa equipe jogar realmente, mas pelo que a gente viu na rodada passada não começou bem, né? Tinha tudo para começar bem, mas não começou bem. Acabou empatando teve aquele resultado negativo contra o Atlético Goianiense. E o Coritiba, por outro lado, né, teve um resultado também negativo, né, contra o Bahia, né? Eu esperava que o Coritiba fosse dar um trabalhinho a mais para o Bahia, né? Inclusive poderia, acho que até pensar em vitória, né, em cima do Bahia, mas acabou Sim. perdendo, né, de virada ali. É, e, enfim, acho que esse jogo, né, tem tudo não, né, mas eu acho que está mais favorável para a equipe do Flamengo pelo elenco, né, por todas as peças que tem à disposição, é, e acho que o estilo de jogo do Flamengo, né, acho que até favorece é, a conseguir uma vitória, né, nessa partida. Bom, de dicas, vou dar dica de dois caras que você já deu, né? Vou dar a dica do Arrascaeta, que é um cara, é, enfim, não tem nem muito o que falar do Arrascaeta, né? Um cara que, desde que, inclusive, quando o Jorge Jesus chegou, né? Botou o Arrascaeta, apostou nele, e ele deu resultado, né? E nesse ano virou um dos líderes dessa equipe do Flamengo, né? Um cara até um pouco mais experiente, inclusive, muito potencial ainda, mas já tem uma experiência muito legal. Então, é um cara que é, rotineiramente convocado para a sua seleção, né? Seleção do Uruguai, que não é uma seleção fácil de entrar para jogar. Então, é um cara, acho que muito raçudo, né? Tem muita vontade, é um grande armador. Vou dar a dica do Everton Ribeiro, que você não deu a dica, mas no lado do Flamengo, né? Dica, acho que dele. Esses dois jogadores, né? Rascaeta e Everton Ribeiro, são os grandes armadores dessa equipe, né? Os grandes formadores de jogadas. Sim. Então, acho que são duas dicas interessantes aí. Acho que não vale você botar os dois no mesmo time, né? Mas se você botar um ou outro, são duas dicas legais, né? O Everton Ribeiro é um pouco mais barato, né? Inclusive, então vale a pena para quem está precisando economizar. E vou dar a dica que você já deu também do Giovanni Augusto, que é um cara realmente que está impressionando nessas últimas rodadas pelo lado do Coritiba, né? Tá fazendo gol adoidado aí, inclusive fez gol nessa última rodada, né? Mesmo o time dele perdendo, fez lá seus 7 pontos e pouco. Então, uma dica interessante aí. 7 pontos não, desculpa. Acho que ele fez 4 pontos na última rodada. Mas enfim, deu uma desvalorizada, tá bom para botar ele. Acho que vale a pena apostar aí no Giovanni Augusto, mesmo com esse placar, né, que a gente botou. Acho que ele até pode marcar um gol aí pelo lado do Coritiba. Um pouco mais arriscado, mas dá para apostar. Bom, passando para nossa próxima partida, né? As partidas agora, a última partida, né, do sábado, vai ter Goiás e Palmeiras às 9 horas da noite no estádio do Goiás.
E a gente tem uma partida também que vai ser um pouco complicada, porque também está tendo um surto de Covid na equipe do Palmeiras, né? A gente tem vários jogadores, a equipe do Palmeiras teve vários jogadores que não vão conseguir participar dessas próximas partidas aí da Copa do Brasil, né? Tanto da Copa do Brasil como do Campeonato Brasileiro. A gente teve, por exemplo, um menino, né, que foi convocado para a seleção e não jogou por conta da Covid. A gente teve o Vinha, né, que foi convocado também para a seleção do Uruguai e não jogou por conta da Covid também. Enfim, vários jogadores, né, inclusive vários jogadores importantes do time principal não vão jogar. Até fica um pouco difícil, né, de apostar em alguns jogadores, apostar no time provável que o Palmeiras pode colocar. Inclusive, a gente está gravando na quarta-feira e a gente tem um jogo logo hoje pela Copa do Brasil, então já dá uma noção de como que vai ser, né, como que pode ser essa escalação confusa da equipe do Palmeiras para esse fim de semana, mas vai pegar um time fácil até, de ganhar. É o lanterna do campeonato, né? O Goiás é um time que não tem surpreendido nessas últimas rodadas. A única surpresa da equipe do Goiás é o Tadeu mesmo, né? O goleiro que é um goleiro muito bom, que muitas vezes consegue segurar o placar para a equipe do Goiás. Para quem às vezes aposta nele no Cartola, é uma aposta super arriscada, né? Em várias partidas, mas é uma aposta interessante. Mesmo assim, óbvio, né? Vou apostar no Palmeiras, mesmo com todos esses desfalques, né? Ainda está com uma base ali de formação do time que dá para conseguir ganhar a partida, né? Acho que o elenco do Palmeiras, mesmo reserva, bate de frente fácil com essa equipe do Goiás. E eu vou botar um placar de 1-0 para não vou achar que vai golear também, né? Mas pode ser um placar até um pouco mais favorável para a equipe do Palmeiras. Eu acho que até, inclusive, consegue segurar mais uma vez o SG, que é um outro ponto importante dessa equipe do Palmeiras. Está ganhando jogos e não está tomando gol. Isso é um ponto importante. E de dicas, vou dar a dica do Rafael Veiga, obviamente, né? Eu acho que o Rafael Veiga você vai acabar perdendo algumas cartoletas, né? Não sei se ele provavelmente não vai chegar numa pontuação aí que bata os 18 pontos que ele fez nessa última rodada, mas é um jogador que está numa fase ótima, né? Tá marcando gol, tá dando assistência, então realmente é um jogador que entrou muito bem, né? Voltou a ter um bom futebol. Vou dar a dica do Gustavo Gomes, o paraguaio que eu acho que deva jogar nesse sábado. Aí ele que jogou ontem pela equipe do Paraguai provavelmente vai ter que jogar hoje, né, pela Copa do Brasil. Não sei como vai estar a parte física dele, mas vamos ver se acho que com o departamento médico do Palmeiras vai conseguir a parte fisioterapêutica, né, vai conseguir recuperar ele fisicamente para essa partida. E o Abel Ferreira, né? O nosso português, nosso técnico português, eu acho que é uma ótima dica aí. Eu dei a dica dele na última rodada, fiquei em dúvida em botar ele e o Rogério Ceni. Apostei no Rogério Ceni, devia ter botado o Abel Ferreira. Então, vou dar a dica dele novamente aí e provavelmente vou colocá-lo para essa partida. E você, Gui? O que você acha? Bom, eu concordo com praticamente tudo que você falou, inclusive a questão do Palmeiras não estar tomando gols influenciou numa das minhas apostas aí do jogo, né? Eu acho que o Palmeiras ele consegue sair vitorioso contra o Goiás, mesmo com os desfalques. O Goiás não oferece perigo ao adversário, praticamente nenhum, né? Chuta pouquíssimas bolas no gol, né? Ele mesmo jogando em casa, eu acredito que ele vai adotar uma postura mais defensiva, esperando o Palmeiras vir, né, chamar jogo do Palmeiras, né? E eu acho que mesmo com essa postura defensiva não vai ser suficiente para segurar o time misto do Palmeiras, né? Eu coloquei um placar de 2-0 aí para esse jogo. E como dicas, eu repeti a dica do Veiga, como você falou, tá destruindo, né, nessas últimas rodadas. Eu acho que ele tá querendo se provar, tá querendo, né, alcançar grandes conquistas aí com o Palmeiras, né? E o segundo jogador, né, por conta do SG, eu coloquei o Marcos Rocha,
né, que é um lateral que já teve seu bom momento, né, principalmente na equipe do Atlético Mineiro, né, mas eu acredito que ele para esse jogo ele consiga manter uma performance boa como ele fez no último jogo, né, e garantir para você pelo menos uns 7, 8 pontos ali, que já está de bom tamanho para um lateral, né? Somente um lateral como ele não apoia tão bem assim, ele, eu já comentei nos bastidores, ele cruza um pouco reto, né? Mas eu acho que na questão de, né, marcação, de desarme, de roubada de bola, ele consegue, né, fazer com que você tenha bons pontos aí. Ele não é um cara que toma muito amarelo, né? Então eu acho que é uma boa aposta aí para quem está pensando, né, em escalar laterais, né? Um cara que eu acho que provavelmente vai ganhar os 5 pontos ali da SG, que já está de bom tamanho já, né? O nosso próximo jogo aí da nossa rodada é um jogo que, na minha opinião, tá muito tendencioso aí, né? Inclusive no meu time do Cartola eu escalei bastante jogadores, né? Que é São Paulo e Vasco, né? Eu acho que o São Paulo ele vive um momento espetacular assim. Eu acho que o Diniz finalmente ele encaixou bem esse time aí. Eu acho que as peças ofensivas do São Paulo estão brilhando, né? O time joga muito rápido, né? É um time veloz demais, aposta nos meninos, né? Então eu acho que tem tudo para sair superior contra o Vasco, que teve sim um bom resultado no último jogo, mas como a gente comentou em outros episódios aí, o Vasco é um time que depende muito da sorte, né? Então depende muito da bola entrada, do chute deles acertar o lugar certo, né? E por conta disso eu coloquei um placar de 3-0 para o São Paulo, ousado pra caramba, né? Mas eu acho que vale essa ousadia pelo momento do São Paulo, né? E como apostas aí eu coloquei só apostas do São Paulo, né? Coloquei o Brenner, né? Que é um dos destaques aí do Brasileirão, né? Principalmente nesses últimos tempos aí, né? Da 12ª rodada para cima, né? O cara tá destruindo, tá marcando gol quase todo jogo, né? Se tornou um dos artilheiros do campeonato, inclusive, né? Coloquei o goleiro do São Paulo, que é o goleiro mais caro do Cartola, né? Que é o Thiago Volpe, né? Que vem fazendo por onde, né? Vem pegando muito bem, né? São Paulo que nos últimos anos vinha amargurando com goleiros de médio para baixo desempenho, né? Sidão, né? Nossa, só gente boa ali, meu. Jean, Nossa, esse, do perdão da palavra, esse verme aí, né? Que configurou as redes do São Paulo aí, que não é exemplo de nada e que no São Paulo não pegou nada. Agora ele está no momento um pouquinho melhor, mas para mim é um cara que podia muito bem estar jogando o campeonato de várzea aí, porque puta, é um péssimo exemplo, é um péssimo que vive um momento bom, mas é um momento porque ele não é um excelente goleiro, ele está tendo uma fase boa e somente, né? E por último, o técnico de São Paulo, né, o Diniz, que, né, com o time, né, com o placar que eu estou chutando, né, um time que faz 3-0 vai dar para um técnico no mínimo ali uns 5, 6 pontos de rendimento, que está ótimo para um técnico, né? Eu acho que é um rendimento muito bom, né? O que você acha desse nosso jogo aí, Léo? isso aí, Gui. Eu não tô tão otimista como você para essa partida. Não acho que o Vasco venda tão barato assim essa derrota. E que eu acho que o São Paulo ganhe, mas não tão fácil como você está colocando. Esse jogo que é o primeiro jogo aí de domingo, né? O primeiro jogo das 4 da tarde, inclusive deve passar na Globo. Não tem, não tem outro jogo às 4. Vai ser o jogo da Globo. E de placar eu botei um 2-1, porque pelo momento do São Paulo, óbvio, eu acho que o São Paulo é favorito para essa partida, né? Tá conseguindo fazer, o Diniz não tá conseguindo fazer esse time jogar
uma bola interessante, né? Pelo elenco, né, que tem. Não é um elenco que tem super estrelas, como a gente já vem falando aqui. É um elenco que é até bem jovem, né? Tem peças muito jovens. A gente já falou aqui, tem o Brenner, tem o Igor Vinícius, né, que é um dos laterais aí que às vezes entra. Tem a dupla de zaga, né? O Diego Carlos e... Esqueci o nome do outro, mas que é também uma dupla de zaga muito jovem. Enfim, tem diversos jogadores aí na equipe do São Paulo que são muito jovens, são promessas aí do futebol e que estão jogando como se fossem gente grande, né? Então, tô botando placar de 2-1, né? Eu acho que o Vasco vai vender um pouco caro essa derrota. A gente já falou aqui, né, do elenco do Vasco, mas falando de novo, é um elenco fraco, né? Um elenco que não tem muitas vezes não tem nenhuma estrela, né, para falar bem a verdade. Tem jogadores mais experientes, obviamente, né? A gente tem, por exemplo, o Leandro Castan, o próprio Cano é um jogador experiente aí. Então, acho que vai ser meio que a tônica desse jogo, não vai ser um jogo fácil para o São Paulo. Mas eu acho que sai com a vitória, obviamente, né? E de dicas, vou dar a dica de um cara que você já comentou, que eu já falei aqui, o Brenner, né? Não pontuou bem na última rodada, fez lá os seus 2 pontos, mas para essa rodada eu acho que dá para melhorar um pouquinho, né? Ele que deu uma desvalorizada, então é importante aí você apostar no Brenner para essa rodada. Vou dar a dica do Luciano também, que é um cara que pontuou muito bem na última rodada, então fez os 15 pontos na última rodada, então se prepare para perder cartoletas com ele. Dá para botar aí o Brenner e o Luciano aí, né, para equilibrar aí pelo menos as cartoletas, perdidas e ganhas. E da dica do Cano também, pelo lado do Vasco, que voltou a jogar bem. A gente fazia tempo que não dava ele como dica, né? Eu dei na última rodada, pelo que eu me lembro, que eu até verificar aqui. Eu dei a dica dele, dei a dica na última rodada, que foi contra o Sport, né, o jogo, e ele fez os 17 pontos. E eu acho ele interessante, né? Acho que voltou aí a marcar gol, né? Voltou a ter uma participação legal no Cartola. Então, acho que é legal botá-lo, assim, é um pouco arriscado, também dá para perder fácil cartoletas com ele, mas é uma aposta arriscada e interessante aí. Beleza? Bom, passando para a nossa próxima partida então, né? Já vamos falar de Ceará e Atlético Mineiro, é o outro jogo do domingo das 4. Por isso que eu falei, né, que o jogo de São Paulo e Vasco vai ser o da Globo, porque não vai passar Ceará e Atlético Mineiro, né? Ainda mais São Paulo. E ainda mais São Paulo. E Ceará e Atlético Mineiro, um jogo interessante até, né? A gente vai ter o Guardiola aí jogando contra o Sampaoli, né? E o Sampaoli, interessante que a equipe técnica, né? A comissão técnica inteira praticamente do Atlético Mineiro vai ser um desfalque para essa partida, porque todos estão convidados, não vão poder estar ali em campo. Mas, óbvio, o São Paulo ele vai estar ali fazendo passando dicas ali, né? Passando orientações remotas. Inclusive, o auxiliar técnico também está com Covid. Então, tá todo mundo com Covid lá no Atlético Mineiro. Mas, mesmo assim, né? Mesmo com isso, eu acho que isso não vai afetar muito o desempenho da equipe do Atlético Mineiro, que vai jogar no meio dessa semana, não pela Copa do Brasil, porque não está mais na Copa do Brasil, mas pelo Campeonato Brasileiro. A gente tem, inclusive, 2 partidas aí que foram adiadas, né, aí no meio do campeonato, e vão ocorrer agora, que vai ser Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, vai rolar hoje, né, às 19 horas, e às 19 horas de amanhã vai ter Vasco e Fortaleza, em São Januário. Então, 2 partidas aí para ver, né? Para dar uma olhada, para ver como esses times vão jogar, já vai ser uma tônica aí pro fim de semana também. Então, acho o Atlético Mineiro tem um favoritismo nesse jogo, né? O Ceará tem também alguns desfalques, né? Tá com bastante jogador, inclusive convidado também. Então, vou dar um placar, tô dando placar de 3-1 aqui para o Atlético. Acho que o São Paulo ele vai jogar no mesmo estilo de sempre, né? Vai pressionar bastante o Ceará.
o Ceará pode sair no contra-ataque aí e marcar um golzinho aí. É muito provável que aconteça isso. De dicas, vou dar a dica do Keno, obviamente. Acho que o Keno tá naquela fase, né, constante aí, marcando um golzinho toda a rodada, né? Chutando muito no gol, tá participando muito bem das partidas, então acho que é uma dica legal aí. Vou dar a dica do Guga. O Guga, que eu dei a dica na rodada passada, ele não foi bem, infelizmente, aí para quem apostou nele, ele fez menos 0,10 pontos lá. Eu falei, né, que o Atlético Mineiro normalmente toma gol e o Guga não negativa. Ele foi lá, só porque eu falei, ele foi lá e negativou, né? Mas eu dei a dica, por exemplo, do Arana na última rodada, que mandou muito bem, fez 11 pontos. A lei do ex prevaleceu, né? Contra o Corinthians. E dei a dica do Guga por conta disso mesmo, né? Por conta dele ter dado uma negativada e ter dado uma desvalorizada. E vou dar a dica por último aqui do Vina, né? Que é um jogador que vai voltar da Covid, né? Que ele estava com Covid já para esse meio de semana, né? Hoje contra o Palmeiras não vai jogar, mas no fim de semana ele já está recuperado, já fez a quarentena aí dos 14 dias e já pode figurar aí na equipe do Ceará, tá bom? Essas são minhas dicas. Você, Gui, o que você me diz dessa partida? Essa partida é de duas equipes que estão em momentos levemente turbulentos aí, né? O Ceará que passou bem do Santos, né? Um jogo bem interessante com um golaço do Vinha, né? Mas que agora já tomou um sacode do Palmeiras e eu acho que muito dificilmente eles vão passar, né, do Palmeiras nessa Copa do Brasil. Eu acho que até seria interessante eles entrarem já com um time misto, né, para poupar os jogadores para o final de semana, né, para jogar contra o Atlético. E o Atlético que vem, né, conquistou a liderança, né, que venceu bravamente o Corinthians aí, mas que também não vive um momento brilhante aí, que, né, todos os times da ponta estão muito parelhos ali e muito por conta, né, de muitos tropeços, principalmente do Atlético e, né, Atlético, Flamengo e Internacional, né, que rodada sim, rodada não, eles vêm fazendo jogos aí medianos e vêm perdendo pontos tecnicamente fáceis aí, né? Mas mesmo assim, né, eu vou colocar uns pontinhos aí pro Atlético, vou dar a mesmo resultado que você, 3-1 pro Atlético Mineiro contra o Ceará, né? E de palpites, eu só coloquei palpites do Galo, né? Coloquei, né, o zagueiro Hever, né? Mesmo tomando um gol, o Hever é um cara que muitas vezes é o capitão do time do Atlético, é um cara que nas jogadas ofensivas, né, de bola parada ele aparece muito bem, faz bastante gol de cabeça, né? E que é um cara que desarma bastante. Então, na minha opinião, é uma aposta razoável aí para o seu time. Eu acho que, é, mesmo sem o SG, você consegue fazer uns 4, 5 pontos aí, mesmo sem ele marcar gols, que já tá bom, né, para um zagueiro aí. Os zagueiros desse Brasileirão, eles não têm pontuado muito bem, né? Então, qualquer pontuaçãozinha aí, na minha opinião, de zagueiro já é algo favorável para você. Vou colocar também, como você falou, o Guga, né, que desvalorizou e muito, né, estava no meu time na última rodada e vou mantê-lo, né, porque é chato, né, ver o Guga, que é um cara que é muito constante, que tem uma média de pontos fantástica, assim, né, ter pontuado tão mal, então eu acho que ele deve estar mordido, eu acho que ele pode mandar muito bem agora. E por último, vou diferenciar um pouquinho de você, vou colocar o Vargas, né, que é um jogador recém-contratado aí pelo Galo, né, que já entrou muito bem, fez uma partida legal aí, deu assistência, né? Então eu acho que é um cara que pode pontuar cada vez melhor aí e garantir pontos legais aí para o seu Cartola, né? Não, é que inclusive, Gui, falando do Vargas, você me fez lembrar do pênalti que não deram em favor do Atlético. O juiz Pois nem é. viu o lance no VAR contra ali no, né, contra o Corinthians, então Cara, lamentável. foi um golpe de judô, né? O cara deu uma gravata ali, É o Gil, louco. Contra qualquer outro time era pênalti. teria sido pênalti, Não, se né? Menos fosse o a favor do Flamengo. Corinthians, era pênalti.
Se não fosse Flamengo e Corinthians que tivesse contra, né, eu acho que os timinhos da CBF aí, o juiz teria dado pênalti, né? Mas, enfim, o Corinthians mesmo assim não conseguiu segurar o resultado. Então, ó, chupa! Chupa! Corinthians. É isso aí. Então, né, o meu último jogador é ele, e é isso aí. Bora pro próximo jogo, que é um jogo que, na minha opinião, vai ser um balde de água fria nessa rodada, que é Botafogo e Fortaleza, né, lá no Rio de Janeiro. Meu Deus, né? O Fortaleza que depois que o Rogério saiu, eu acho que não vai ter nenhum brilho mais nesse campeonato aí, embora eles tenham um elenco até mediano aí, né, que possa garantir a permanência deles na Série A, mas que não vai passar muito disso, né? O Botafogo, por outro lado, está ameaçado, está, né, perigando aí de estar na Série B no ano que vem, né? Então, eu acho que por conta dessa somatória de maus momentos, eu coloquei um placar de 0-0. Eu acho que não vai ser um jogo nem um pouco legal de você assistir. E como dicas, eu só coloquei uma dica nesse jogo, que é o Vitor Luiz, né, que é o lateral do Botafogo, né, que é um cara que estava no meu time na última rodada, o time dele tomou gol e ele fez 4 pontos e pouquinho, né? É um cara que sempre joga bem, que dá o sangue, que Ele fez 6 pontos, Gui. 6 pontos, então, mano, olha, pô, um cara que quando o time toma gol faz 6 pontos e é lateral, né? Meu, ele tem que estar no seu time, né? É um cara que brilha muito e, né, se o resultado for 0-0, como eu estou comentando, né, ele vai ganhar os pontos da SG e ainda vai pontuar os pontos que ele sempre faz nessas rodadas, né? Então, acho que é uma boa opção aí para quem, né, tá precisando de um lateral que pontue bem, é uma ótima opção, né? E eu acho que é isso desse jogo, não tem muito mais o que falar. Acho que tirem as crianças da sala, né? E o que você tem a dizer desse jogo aí, Léo? Muito bem, Gui. Eu tenho um pouquinho uma opinião diferente, né? Eu tô achando que vai ser um empate também, né? Com gols. Acho que tô apostando num 1-1 aí. Concordo com você, né? Que provavelmente deva ser uma partida um pouco mais feia aí, né? Dessa rodada. Botafogo que, né? Pelo amor de Deus, está numa fase horrível, né? Não consegue ganhar um jogo, né? Tá em queda livre aí no campeonato. É, realmente situação bem complicada é, do time carioca. Tá em 19º lugar agora, né? Ali na mesma número de pontos aí do Coritiba. Então é complicado mesmo a situação. E o Fortaleza, né, tá com 4 derrotas aí nessas últimas rodadas, né? Sequência. Então também tá numa fase lamentável, né? Desde a saída do Rogério aí não consegue ganhar. Contratou muito bem, eu acho, na minha opinião, né, o Thiago Nunes, mas o Thiago Nunes está no começo de trabalho, né? Mesma situação do Mano Menezes, por exemplo, né? Pegou o time aí no meio do campeonato, no campeonato andando, tá tendo que conhecer o jogador, né? Tá tendo que conhecer um estilo de jogo aí que favoreça a equipe. Então, realmente é complicada a situação dessas duas equipes. Então, é isso. Não vou falar mais nada. Não tem muito o que falar também, né, dessa partida. Vou já passar para as dicas aqui. Vou dar a dica do Vitor Luiz, como você bem disse, né? Eu acho que Vitor Luiz é o melhor lateral desse brasileiro, inclusive. Tem uma pontuação média aí muito boa, inclusive quando o time não joga bem, o time toma gol, Vitor Luiz faz uma pontuação legal, faz uma pontuação interessante. É uma dica interessante. Vou dar a dica do Bruno Nazário, na equipe do Botafogo. Acho que ele é um meio armador ali, não é o meio armador mais técnico, né? Mas ele é um cara que tenta ali jogar, tenta armar jogadas, ele chuta bem no gol. Então, uma dica aí para quem está precisando aí economizar também, né? Eu acho que é uma dica interessante. E vou dar a dica do Tinga também na equipe do Fortaleza, que é um lateral também que está muito bem aí no campeonato, né? Por mais que,
nessas últimas rodadas não tenha feito uma pontuação lá expressiva, mas é uma pontuação interessante para essa partida. Se vocês apostarem no placar do Gui, vai segurar o SG. Então, segurando o SG nesse campeonato, já está ótimo, né? Então, ainda mais para um lateral. Acho que é isso dessa rodada. Dessa rodada não, dessa partida. Já vamos passar para a próxima partida. A outra partida das 6h15 desse domingo, que é Internacional e Fluminense. Né? Essa partida que eu e o Gui, a gente tem um pouco uma divergência, né? A gente já comentou, já conversou um pouco nos bastidores aqui da fase do Internacional, né? A gente já comentou isso no começo do programa. A fase do Internacional não é boa, e a fase do Fluminense, por outro lado, eu acho que é um pouco mais positiva, né? Tá numa situação confortável na tabela, não tá tendo que disputar outras competições, então eu acho que tá até um pouco mais favorável para a equipe do Fluminense essa partida, por mais que vá jogar fora de casa, né? Vai jogar lá no Beira-Rio. O Internacional tem um técnico que não é ofensivo, não é um cara que elabora muito seus times, que busca tirar o máximo dos seus jogadores. É um cara que, né, é acomodativo, né? É um cara que bota ali os jogadores, recua um pouco a equipe, né? Joga muito no futebol reativo, né? No futebol mais no contra-ataque, né? Busca muito a velocidade dos jogadores ali no contra-ataque. Então, acho que essa vai ser meio que a tônica do jogo. Acho que o Fluminense pode ter uma vantagem por conta dessa mudança de estilo de jogo do Internacional. De placar, eu vou dar um 2-1 para o Fluminense, né? Não vou esperar que seja um jogo fácil também, Fluminense, longe de mim falar isso, né? O Internacional tá na segunda colocação, então não tá lá por qualquer motivo. E de dicas, vou dar a dica do Galhardo, obviamente, mas eu acho que talvez ele caia um pouco de rendimento nessas próximas rodadas por conta desse estilo de jogo que não favorece mais tanto ele, né? O estilo de jogo do Inter era mais de pressionar o adversário e jogava muita bola na área para o Galhardo se posicionava muito para receber essas bolas cruzadas. E agora, nesse jogo mais reativo, o Galhardo está tendo que puxar os contra-ataques. Então, ele é um cara um pouco veloz, diria veloz, mas que nesses contra-ataques, nessas puxadas, ele não consegue chutar tão bem assim. Então, eu acho que é isso para falar do Galhardo. Acho que ele tende a ser desfavorecido por conta desse novo estilo de jogo. Vou dar a dica da parte do Internacional, vou dar a dica do Nenê, que é um cara que fazia tempo que eu não dava dica aqui, então acho que é interessante apostar nele aí. E do Dodge, que já postei na última rodada, já dei a dica dele na última rodada e vou dar a dica novamente. É um cara que também fazia tempo que a gente não apostava nele, mas eu acho que é interessante. Ele que é um cara bem constante ali, sempre pontuou na casa dos 4, 5 pontos. Então, acho que é isso de dicas. E você, Gui, o que você acha dessa partida? Bom, como você já comentou anteriormente, né, eu discordo um pouco na questão do placar, né, com você. Sim. Eu acho que o Inter, né, mesmo com todos os contras que a gente já pontuou, né, com o Abel Futebol Clube aí, né, só derrota, eu acho que o Inter está mordido, eles precisam fazer o resultado, né, acho que eles estão vendo que tá perdendo a ponta, né? Uma hora ou outra, se manter esse estilo de jogo reativo, como você bem comentou, vai cair do cavalo, né? Eles têm que continuar jogando com o Galhardo como homem de referência, cara. Tem que continuar jogando com ele como homem de referência, pressionando saída de bola, né? Que é o que estava dando certo, cara. Não se mexe em time que está ganhando, cara. Não dá, não pode fazer isso, né? Então, eu coloco bastante fé. O Fluminense emplacou uma ótima sequência de jogos, mas eu acho que em questão do conjunto, né, o Inter ainda assim sai superior, né?
só por conta disso. Eu coloquei um placar de 3-2 para o Inter. Eu acho que vai ser um jogo muito aberto. Nenhuma das duas equipes tem goleiros bons, né? Eu acho que nem o Marcelo Lomba, nem o goleiro do Fluminense, né? Quem que é o goleiro do Fluminense mesmo? Muriel, Muriel, que é o irmão irmão do do Alisson. Alisson. Irmão do Alisson, que é o que, pelo amor de Deus, o cara pegou só os genes ruins da família, né? O cara que não é tão bonito quanto o Alisson e é um goleiro totalmente inferior que o Alisson, né? Então, eu acho que o 3-2 vai ser um placar legal. Eu acho que é um jogo muito bom de se assistir. Vai ser um jogo bem aberto, na minha opinião. Né? E de dicas, eu coloquei duas dicas ofensivas, repetindo nomes que você comentou, né? Coloquei Galhardo e Nenê, né? O Nenê que realmente, como você comentou, faz um tempo aí, ele também ficou fora de alguns jogos, né? Ele estava machucado aí, né, por um tempo, né, sendo poupado em outras, né, e o Galhardo que não pontuou tão bem na última rodada, então eu acho que tem tudo para, se sair esse placar que eu falei, tem tudo para pelo menos um dos gols ser dele, né, então eu acho que é uma ótima aposta aí, Galhardo neles, né, inclusive está no meu time. O nosso próximo jogo aí é um jogo que, na minha opinião, vai ser bem interessante de se assistir, né? Uma equipe que não vem tão bem, que é o Corinthians, e o Grêmio que vem numa ascensão no Campeonato Brasileiro brutal, né? O Grêmio que vem fazendo ótimas partidas, né? O Renato Gaúcho é um cara nojento que, quando profetiza esse tipo de coisa, eu fico até com uma certa coceira na garganta, que aí o ego dele fica totalmente inflado, né? O cara se acha a última bolacha do pacote, né? Mas mesmo assim, eu acredito que o Grêmio ele vai se fazer superior ao Corinthians. Não acho que ele vai fazer um placar elástico como fez na última rodada. Eu acho que vai sair 1-0 nesse jogo. Tá de bom tamanho, né? O time do Corinthians tem uma zaga bem arrumada, né? Tem bons jogadores ali, tem o Gil, tem o Cássio, né? Tem laterais defensivos, tem o Fábio Santos que voltou, né? Então, é um lateral que não, nesse final de carreira, não apoia tanto assim, ele está ficando mais resguardando a posição, né? Então, eu acho que 1-0 para o Grêmio tá de bom tamanho, né? Eu não vou colocar o Jean-Pierre, porque o Jean-Pierre fez uma pontuação brutal, né? Então, é meio muito arriscado colocar ele agora. Então, de peças, eu coloquei o David Braz, coloquei o Diego Barbosa e coloquei o PP, né? Que o PP que não tem feito tão, tantos bons jogos aí, né? Mas que eu acredito que o gol do jogo possa ser dele e ele possa pontuar bem nessa rodada para favorecer aí os cartoleiros, né? E fazer a alegria de bastante gente, né? O que você acha desse nosso jogo aí, Léo? Penúltimo jogo da rodada. É isso, Gui. Você tá apostando mais na equipe do Grêmio, né? Foi uma partida difícil de apostar, Sim, inclusive na minha opinião. Duas equipes que, assim, do lado do Corinthians, está numa fase péssima, né? O Corinthians que não saiu da Copa do Brasil e perdeu para o América Mineiro, né? Então, realmente não tem muito o que esperar dessa equipe do Corinthians, né? A não ser que o Wagner Mancini faça milagre, que eu acho difícil também, porque o Wagner Mancini é um cara que nunca fez um trabalho excepcional no futebol brasileiro, sempre foi um técnico aí mediano. Estava fazendo um trabalho interessante no Atlético Goianiense, né? Foi aí que chamou a atenção do Corinthians, mas no Corinthians, né, tem aquelas peças que não se encaixam, né? Acho que, na minha opinião, não, Mantuan. não vai muito, né? Na equipe do Atlético Goianiense tinha caras jovens ali, peças interessantes ali que poderiam aparecer no futebol brasileiro. Enfim, acabaram, por exemplo, o Kaiser, né, que saiu de lá. Enfim, e na equipe do Grêmio, né, em contrapartida, né, não em contrapartida, mas eu acho que é uma equipe melhor, uma equipe mais encaixada, né, o Renato Gaúcho, inclusive eu ia falar isso na partida do São Paulo, que você deu a dica do Fernando Diniz. O Fernando Diniz é o segundo técnico que há mais tempo está comandando uma equipe, né, atualmente. Ele que entrou no São Paulo em setembro do ano passado, se eu não me engano,
E é muito raro isso acontecer, né? A gente vê um técnico que dure tanto tempo, né, numa equipe. O caso que a gente tem que tá há mais tempo é o do Renato Gaúcho, né? Tá desde setembro de 2016. Então, realmente é o cara que tá mais tempo aí no futebol brasileiro comandando uma equipe. É muito interessante que ele não saiu, né? Por mais que ele tenha conquistado muita coisa na equipe do Grêmio, eu acho que se ele saísse, ele ia perder um pouco do propósito. Ele que é um cara que comanda muito ali os vestiários ali do Grêmio, né? Manda e desmanda no clube. Enfim, o Renato Gaúcho, né? No Grêmio, é um cara que não gosta, não leva a sério muito o Campeonato Brasileiro. Ele bota os jogadores porque tem que botar ali para jogar a partida, né? Para jogar as rodadas do Brasileiro, mas ele nunca tenta ganhar o Brasileiro efetivamente, né? Desde que voltou, né, ao Grêmio lá em 2016, tenta ganhar o Campeonato Brasileiro. Ele gosta mais dos pontos dos campeonatos mata-mata, né? Copa do Brasil e Libertadores. Assim, ele ganha às vezes, né? Ganhou a Libertadores recentemente, ganhou a Copa do Brasil, então ele tem méritos quanto a isso, né? Então a gente já espera que ele vai botar um time mais misto, né? Para essa rodada, muito provavelmente. A gente não Sim. sabe muito bem, né? Na última rodada, por exemplo, o Paulo Vitor estava como provável na equipe do Grêmio, né? Para o jogo do fim de semana, mas quem acabou jogando foi o Vanderlei. Até pontuou muito bem o Vanderlei na última rodada. Deusley. Vanderlei pro Gui. E, enfim, eu acho que para essa partida, acho que vai dar um empate por conta desses fatores aí que eu tô enrolando aqui para falar. E de dicas, Quanto o placar, o, Léo? o placar eu vou dar de 1-1, né? Por conta dessa situação das duas equipes. E de dicas, vou dar só dicas do Grêmio, tá? Vou dar dica do PP, obviamente. De novo, a gente não sabe se ele vai jogar, mas na última rodada, quem apostou nele mandou bem. Ele fez 8 pontos. E o Vanderlei, vou dar dica dele. Não sei se ele vai jogar também, né? Tem que ficar atento aí até o último minuto aí no Cartola para ver se ele realmente vai jogar nesse jogo, que é o último jogo do domingo, às 8h30. Então, é difícil saber qual que vai ser a escalação do Renato Gaúcho com antecedência, né? É isso, passando para a nossa próxima partida, nós temos a nossa última partida, inclusive, da rodada, nós temos Sport e Atlético Goianiense. Esse jogo eu acho que tem que tirar as crianças da sala também, assim como Botafogo e Fortaleza. Vai ser o último jogo que vai acontecer na segunda-feira, às 8 horas da noite. E até brinquei com o Gui antes da gente começar a gravar. Por isso que eles botaram esse jogo na segunda-feira, né? É um jogo que ninguém vai querer ver mesmo, então botaram ali na segunda. E de placar, eu vou dar um placar que o Gui deu pro jogo de Botafogo e Fortaleza, que é o 0-0. Eu acho que vai ser um jogo bem difícil aí de ver. O Sport que, por mais que tenha tido resultados positivos ali no começo do trabalho do Jair Ventura, agora voltou ao normal, né? Não está conseguindo mais resultados bons aí. Está em 10º lugar já. O Sport que já esteve em 5º lugar no campeonato. E o Atlético Goianiense também, né? Tá numa fase péssima desde que saiu o Wagner Mancini, Renato Kaiser, né? Peças fundamentais para a equipe. Nas últimas 5 partidas, né, que eu tô tendo divisão aqui na tabela, não ganhou nenhuma. Então, eu acho que o empate tá válido para as duas equipes, né? Tá de bom tamanho para as duas equipes. De dicas, vou dar a dica de 2 caras do Sport. Eu acho que do Atlético Goianiense é muito difícil dar dica, né? Não tem muitos caras ali que têm médias interessantes para dar dica. Vou dar dica do Sander, lateral. Nunca lembro se ele é esquerdo ou direito ali do Sport, mas eu acho que é uma dica interessante aí para segurar SG. E o Iago Maidana também, na equipe do Sport, que também aparece muito bem. É um cara
tecnicamente, acho que é acima aí da equipe do Sport. Ok? E você, Gui, o que você me diz dessa última partida aí da rodada? Bom, como você bem comentou, né? Tirem as crianças da sala, porque lá vem bomba. Eu acho que nessa segunda-feira aí, você que gosta de assistir um esporte americano, acho que ligar na NFL vale muito mais a É, pena, né? Ver o Monday Night Football do que assistir essa partida pífia aí de futebol, né? Mas a gente tem que dar a nossa aposta aqui. Eu acho que o esporte consegue sair superior. O Atlético Goianiense está numa fase lamentável, né? Não que o esporte esteja muito bem, né? Mas é lamentável ver os jogos do Atlético Goianiense agora, sem Wagner Mancini, sem o nosso Renato Geiser, né? Mas eu coloquei um placar aí de 2-1 para o esporte, né? Eu acho que o esporte, né, vai fazer um placar, né, pouco elástico aí contra o Atlético. Eles não têm um poderio ofensivo para fazer um 2-3-0 aí, acho difícil, né? E como apostas, né, eu coloquei o nosso querido goleiro Lampoli, né, e um cara que bem polêmico aqui, acho que seria criticado, que é o Thiago Neves. ixi, Eu acho que o Thiago Neves, na questão ofensiva, ele não desaprendeu a jogar, né? É um cara que ainda assim faz a diferença. Ele fez gol umas rodadas atrás aí, então eu acho que pode ser que ele, né, consiga galgar aí uma boa pontuação. Ele não é um jogador caro, né, embora polêmico, ele não é um cara caro, né, então acho que é válido, né. E só para, ainda falando dos times aí, eu acho que, só um comentário chulo aí, acho que a melhor parte do Renato Gaúcho é a Carol Portaluppi, né, a filha dele. Um beijo para Carol aí, que deve estar nos assistindo aí. ô, Gui. Saudades, inclusive. É, é... Ok. Ah, ok. Assim encerramos essa rodada do Brasileiro. Dicas muito legais para vocês, né? Os palpites aí. Vamos ver se a gente consegue acertar alguma coisa aí, né? Tá difícil acertar alguma coisa nesse campeonato. Eu queria, antes da gente caminhar, né, para as considerações finais, eu queria só, como eu já tinha falado, eu queria falar um pouco dos desfalques aqui. Vou pegar aqui os nomes que pegaram Covid no Brasileiro, né? Então, sendo baixas aí para os times. Então, na equipe do Santos, a gente tem o Cuca, Alex, Alisson, Ângelo, Diego Pituca, João Paulo, Jobson, Jean Mota, Lucas Veríssimo, Madson, Sandri e Vladimir. Esses são desfalques para a Copa do Brasil, tá? Eu não sei. Praticamente todo o nosso meio-campo. Eu não sei se vão ser para essa rodada do Brasileiro, mas provavelmente alguns são, inclusive o Cuca, né, que pegou recentemente. São 12 os desfalques para o Santos. Outro time que está com 12 desfalques é o Palmeiras. O Alain Imperur, sei lá como fala o sobrenome dele, acabou de chegar na equipe do Palmeiras, já pegou Covid, então já virou desfalque. O Luan, zagueiro, Gabriel Menino, Danilo, Rony, Gabriel Silva, Matias Vinha, Veron, Scarpa, Jailson, Vinícius e o Kuchevic, que é outro também que acabou de chegar, outro zagueiro que acabou de chegar no Palmeiras e já pegou a Covid e vai desfalcar. Então o Palmeiras está numa situação bem complicada aí, principalmente para esse jogo agora da Copa do Brasil e também, né, para esse jogo do fim de semana. Acho que vai ficar a situação bem complicada, porque foram casos recentes. Então vamos pegar aí 2 semanas de molho e não vão poder jogar as próximas rodadas, ok? Na equipe do Coritiba tem 10 convidados aí. A gente tem o Rodrigo Santana, que é o técnico, Matheus Bueno, Matheus Galdesani, Muralha, o Natan Silva, Patrick Vieira, o Ricardo Oliveira e outros 2 jogadores que eles não divulgaram o nome. Na equipe do Vasco, a gente tem 4: Carlinhos, Leandro Castan, Miranda e Ribamar.
Pô, Ribamar, putz, Ribamar, não cara. vamos poder escalar o Ribamar. Atlético Mineiro. Ribamar essa rodada. Atlético Mineiro também está com 4. O Sampaoli, né, que eu já tinha comentado. Gabriel, Alan Franco, que tinha sido convocado e pegou a Covid. E o Sávio também pegou. Aí tem 5 times que estão com 2 cada. O Ceará, Corinthians, Internacional, Fluminense e Fortaleza. No Ceará, o Eduardo Brock e o Vina. Né? O Vina, como eu já tinha comentado, deve voltar agora nesse fim de semana. No Corinthians, o Jô e o Matheus Vital. No Inter, o Fernando Pacheco e Iago. No Fluminense, Oswaldo e Yuri César. E no Fortaleza, eles não falam aqui. Não sei por quê. Enfim, acho que não divulgaram os nomes. E um jogador está convidado aí nos que eu vou falar agora, Botafogo, São Paulo Sport, que é o Valery no Botafogo, Tietê no São Paulo e no Sport o Rafael Thierry. Então esses são os desfalques para esses próximos dias aí de futebol brasileiro. Infelizmente aí a gente está tendo nesse surto, quem iria imaginar, né? Como a gente já comentou acho que foi o Coutinho que falou lá no nosso grupo do esquema tático. Quem iria imaginar que botando jogadores para terem contato físico toda semana jogando futebol ia acontecer um negócio desse, ia ter um surto de Covid? Realmente chocado, né? É chocante, né? Ninguém ia imaginar isso. Inclusive, muitos deles não tomam as devidas precauções, né? A gente vê vários deles se abraçando nos jogos, sem máscara, quando estão no banco de reservas, enfim, dando a mão, né? Eu acho sem ridículo. máscara. Eu acho ridículo isso quando termina a partida ali e vão lá e cumprimentam o árbitro, né? Cumprimenta a equipe de arbitragem, né? Todo mundo sabe que para evitar isso e eles dando lá o mau exemplo de novo, né? Então, enfim, aqui no Brasil as coisas são bem complicadas mesmo. Gui, por favor, suas considerações finais agora que a gente já finalizou essa parte aqui do futebol. Queria agradecer a você por estar gravando comigo aí nesse horário matutino nosso aí. Como sempre, quando a gente grava de manhã, eu estou chegando do trabalho, né? Então daqui a pouco eu vou para minha naninha, né? Queria agradecer a todos que estão nos assistindo até esse momento e queria fazer um apelo, né? Como você bem comentou, temos muitos jogadores e no Brasil os casos de corona estão crescendo novamente, né? Estamos atingindo um patamar crítico mais uma vez, né? Muitos estados voltando à fase vermelha, né? Então um apelo: fiquem em casa o máximo de tempo que conseguirem, evitem aglomerações, usem a máscara, higienizem as suas mãos, né? Sempre que puderem, andem com álcool em gel, andem com algum desinfetante, né? Então, ou álcool líquido, enfim, o que for melhor para você. E mantenham um distanciamento social, né? O máximo que der, pelo bem de vocês e pelo bem coletivo, né? Se a gente se importa com aqueles que estão ao nosso redor, a gente tem que fazer um mínimo de esforço nesse momento, né? Eu acho que é um esforço final, né? Eu tenho muita fé que a vacina ela está encaminhada aí na fase final. Provavelmente no começo do ano que vem a gente já começa a vacinação aí em massa, né? Então, gente, falta muito pouco, né? A gente está no meio para o fim de novembro, então aguenta mais um pouquinho aí. Eu sei que tá chato, eu sei que tá difícil, mas é um esforço pelo bem coletivo, é um esforço pelo bem de todos. Então, fiquem em casa. Forte abraço a todos e tchau. Muito bem, Gui. Muito feliz aí por estar gravando de novo com você. A gente que está gravando, a gente estava acostumado a gravar no meio de semana e fim de semana. Óbvio, não estou reclamando, né, que era muito correria aquele momento que a gente passou, mas agora é muito legal ainda conseguir ver você, né, conversar com você, bater um papo aqui com você no meio da semana, né?
nesse horário hoje que a gente está gravando de manhã, mas às vezes a gente grava de madrugada, às vezes no meio da tarde, né? Enfim, horários aleatórios aqui. Mas enfim, agradecer, né, a sua disponibilidade, né? Você que está virado aí, então um guerreiro aí do nosso da nossa linha de frente no combate ao coronavírus. Muito agradecido. E lembrar, né, falando um pouco da Covid, lembrar que os casos estão aumentando nas classes mais altas agora. Porque quem teve a oportunidade de se reservar, né, de ficar um pouco mais em casa no começo da pandemia, foram essas pessoas, né, das classes B e A aí. Inclusive nessa área, né, nessa faixa de classe aí, de renda, vamos dizer assim, que as pessoas estão se contaminando mais. Inclusive nos hospitais particulares, os leitos estão sendo ocupados numa quantidade bem maior agora, assim, tá realmente bem grande. Inclusive, eu até pouco tempo atrás não tinha casos conhecidos no meu meio familiar, mas já tenho agora. Infelizmente, algumas pessoas pegaram. Graças a Deus, nenhuma delas teve que ser entubado, teve que ir para uma UTI. Então, todas elas com sintomas leves aí. Então, realmente, pedir a todos, né, que fiquem em casa, se autopreservem e preservem o próximo, né? Realmente, a gente sabe que parece que as coisas estão normais, parece que estão voltando ao normal, mas não estão ainda, né? A gente está no meio da pandemia, ainda tem muita gente que pode ser infectada, que pode contrair o vírus. E é nesse momento que a gente tem que tomar ainda mais cuidado para salvar o máximo de vidas que a gente conseguir até sair a vacina. A gente sabe que está na fase finalzinha aí de algumas vacinas. A gente sabe que a do Butantan está prestes a sair. Outras vacinas também. A própria de Oxford está muito próxima de sair. A Pfizer já falou que já está com os testes finalizados. Então, é questão de tempo para a gente ter vacinas aí em larga escala, gente sendo vacinada no ano que vem, tá bom? Então é isso. Também lembrar de mais duas coisas. Eu quero falar sobre o Amapá, mandar muita força para o pessoal de lá. 16º dia sem energia. Eu fico pensando se isso acontecesse aqui, por exemplo, em Minas ou São Paulo, sei lá, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, locais mais centrais do Brasil, ou vamos dizer, Distrito Federal, onde os políticos aí estão, os políticos na faixa federal aí. Imagina se tivesse um apagão de 16 dias numa localidade dessa, se as pessoas não estariam desesperadas, falando que absurdo, por que isso está acontecendo. Mas como é no Amapá, né, a gente parece que é outro país, né? Parece que não são brasileiros que moram lá. Mas, gente, são brasileiros que estão lá, estão sofrendo, né? Pessoas que estão em hospitais, que não estão conseguindo atender as pessoas, as pessoas tendo prejuízos ali em estabelecimentos comerciais por conta, né, de ter alimentos ali perecíveis e que acabam não tendo uma refrigeração, por exemplo. Enfim, é uma situação calamitosa realmente que está acontecendo lá no Amapá. Então, muita força para o pessoal de lá. Que, enfim, é a única coisa que dá para eu fazer aqui, que nós temos para fazer, como cidadãos e como brasileiros. E quero lembrar também que essa sexta-feira é o Dia da Consciência Negra, não para no Brasil inteiro, não é um feriado nacional, mas é um feriado para algumas cidades no Brasil. Então, desejar aqui o meu forte abraço, aí, minha lembrança para todas as pessoas que têm descendentes, né, de, vamos dizer, escravizados, de pessoas que viveram boa parte da vida sem ter seus direitos, sem ter sua liberdade, e que essa sexta-feira é um momento de lembrança dessas pessoas que sofreram muito para construir a história do nosso país, e hoje a gente tem essa oportunidade, né, de ter essas pessoas, de ter os negros, né, as pessoas que se consideram negras, a ter orgulho de serem dessa de serem dessa origem, né, de terem essa origem. Então, somos todos humanos, né, afinal de contas. Então, é isso. Acho que é finalizar com chave de ouro aqui.
Um meu grande abraço a todos, um ótimo restinho de semana aí para todos vocês, uma ótima rodada aí pro Cartola, pro futebol brasileiro, enfim. E nos vemos na próxima semana. Abraço, tchau.